Na manhã desta quinta-feira, a diretoria do Santos soltou um comunicado oficial afirmando que Marcelo Fernandes será o treinador na partida contra o Vasco. Portanto, nestes próximos dias de treinamentos, Marcelo Fernandes permanecerá à frente da equipe, porém, neste comunicado não houve uma oficialização de que ele será o treinador do Santos daqui até o final do ano. Isso, nas entrelinhas, tem uma mensagem subliminar, que está absolutamente clara e que aponta para o direcionamento que o clube busca, que é a contratação de um profissional que está fora do Brasil e que vai demorar um tempo para se desvencilhar da burocracia, caso tudo se confirme, que é o professor Fábio Carilli. Na noite desta quarta-feira foram muitas as informações, dizendo que o Santos vai inclusive pagar a multa para o time japonês, e que também sabe do interesse, da vontade até do Carilli retornar ao Santos neste momento. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega por aqui agora ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Muito bem, dito isso, neste começo de vídeo, eu que estou aqui no estúdio da Santos FM, e a informação acabou de chegar, e por isso que eu estou gravando esse vídeo daqui para vocês. Reforço o que está na nota, que para o jogo contra o Vasco, o Marcelo Fernandes, que inclusive esteve na Vila Belmiro assistindo na noite desta quarta-feira o jogo do Sub-17, a vitória do Sub-17 em cima do Corinthians de virada por 2-1. O Marcelo Fernandes dará os treinos desta semana, tem a programação toda completa, a folga na semana que vem, e portanto contra o Vasco na Vila Belmiro ele será o treinador, ele estará no banco de reservas. E por que não a diretoria chegar e dizer assim, a partir de agora o Marcelo Fernandes é definitivamente o técnico do Santos? Porque está claro que está acontecendo uma negociação com o Fábio Carilli, né? O Santos vai pagar a multa, aliás, é aquela coisa, né? No desespero agora vão pagar a multa de um treinador que fica livre no mercado em janeiro, mas essa lógica não valeu para o Diego Pituca, que se estivesse hoje no Santos poderia agregar e muito tecnicamente a equipe, e eu avisei isso quando do anúncio, né, no modo cortina de fumaça, naquela oportunidade. Pituca está de volta, porém, em janeiro apenas de 2024, eu falei, olha, quanto custa uma eventual queda do Santos para a segunda divisão? Deveriam ter pago pelo Diego Pituca, como vão pagar pelo Fábio Carilli, muito provavelmente. E foi pelo ralo toda a ideia de austeridade financeira da diretoria, porque se o Rueda tivesse gasto metade do que ele está gastando neste momento para salvar o Santos lá atrás, quando dava para ter planejado a equipe de outro jeito, talvez gastasse menos e talvez o time tivesse numa situação bem melhor. Mas enfim, esse é um problema que vai ficar para o próximo presidente, né? O legado ficará para o próximo presidente. Algumas dívidas foram equacionadas, outras novas foram construídas em razão do mau momento que a equipe estava vivendo. Mas enfim, vamos tentar olhar positivamente daqui para frente. O Carilli tem um contrato lá no time japonês, ele joga, é um time da segunda divisão do Japão, o campeonato está lá em andamento, está na reta final, ele tem até uma boa classificação com a equipe dele por lá, porém, essa proposta do Santos trouxe a ele uma certa vontade de voltar ao Brasil, até porque é um contrato válido até o fim do ano que vem. Num primeiro momento, não seria só por estes 2-3 meses, obviamente, com uma multa rescisória que vai ficar a cargo do próximo presidente, ele que vai ter que dizer se ele vai querer a continuidade ou não do Carilli, e até pelo que consta, haverá uma necessidade de um tempo para desburocratizar a transferência. Carilli está no Japão,
não é simples, tem que resolver a vida dele lá, voltar para o Brasil, se estabelecer novamente aqui em Santos, e aí muito provavelmente ele teria o clássico contra o Palmeiras como jogo para estrear à frente da equipe. E se tudo der certo, como eu até disse no vídeo anterior, com o Santos fora do Z4 e com 2 vitórias, a do Bahia e quem sabe contra o Vasco da Gama. O que eu penso sobre o Fábio Carille? Eu acho que é um bom treinador, tem uma visão um pouco mais defensiva, que eu não acho ruim para o momento do Santos, mas que ele precisa demonstrar certa ousadia em alguns momentos. Ele precisa repetir, por exemplo, o que o Marcelo Fernandes fez na partida contra o Bahia. E aí reside uma outra questão. Os dois vão trabalhar em conjunto. Eu tenho quase certeza que muitas coisas que o Marcelo Fernandes falava no ambiente interno do clube para o Diego Aguirre entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Eu acho que o Carille irá ouvir mais o Marcelo Fernandes. E o Marcelo Fernandes vai ter um papel fundamental de ser uma espécie de escudeiro do Fábio Carille, dar a ele a sustentabilidade necessária e junto ao grupo principalmente passar a ideia de que o Carille viria para agregar e não para dividir e não para trazer problemas, até como alguns jogadores relataram em relação aí, por exemplo, ao Paulo Turra. Então, a presença do Marcelo Fernandes será fundamental neste sentido para dar apoio para o Fábio Carille implementar as ideias dele. E não tem que mudar muita coisa não. Eu até acredito que contra o Vasco, mesmo jogando em casa, Marcelo Fernandes manterá o sistema que deu certo contra o Bahia, para ter mais força nas alas, para dar mais liberdade ao Soteldo no ataque, para ter mais segurança na defesa, com o Dodô, com o Bassi e o Joaquim, os 3 zagueiros. E como o Carille chegou ao Santos na sua passagem anterior, mudando de um 4-4-2 para o 3-5-2, ele sempre disse, olha, o sistema de jogo que eu gosto é o 3-5-2, é o 4-4-2, mas teve que se adaptar ao 3-5-2 num time tecnicamente muito inferior a este que ele tem em mãos hoje, né? Não tenho dúvida, se você pegar a escalação, até no grupo dos membros do canal foi postada essa escalação, um time que tinha Diego Tardelli, veteranaço, Marcos Guilherme, tinha o Boza, enfim, um time muito abaixo desse que ele tem em mãos hoje, né, com jogadores internacionais, jogadores que estavam na Europa recentemente, jogadores de seleção, né, temos 2 venezuelanos de seleção, na base tem meninos talentosos. Hoje a situação da base é muito diferente do que era quando o Carille chegou ao Santos, a coisa melhorou bastante, então ele vai ter uma opção de trabalho muito superior, muito melhor. Então o trabalho vai se desenvolver nestes próximos dias com o Marcelo Fernandes e caso haja qualquer problema em termos de finalização do acordo com o Fábio Carille, o Santos já tem um treinador que está trabalhando. O Marcelo Fernandes é o plano B, mas é o B+, digamos assim, né? Não é um B tapa-buraco. Existe já uma convicção e até uma pressão interna por vários setores do clube de que o Marcelo Fernandes deveria continuar. Mas o Santos entende, e o Galo, que hoje é o responsável por encontrar este profissional, que é preciso um outro treinador para trabalhar junto com o Marcelo Fernandes. Repito, junto com o Marcelo Fernandes. Claro que a decisão final vai ser de quem chegar, no caso o Fábio Carille muito provavelmente, mas ele vai precisar desse respaldo e das boas ideias que o Marcelo Fernandes eventualmente possa trazer. Vejo muitos questionando a forma como o Carille deixou o Santos. Vocês lembram que ele esteve infectado, né? Ficou um período sem poder treinar e poder dirigir o time à beira do gramado, teve toda aquela treta com o Edu Dracena, então acho que é uma circunstância diferente, uma situação diferente. Eu acho o Fábio Carille um bom treinador, acho que ele foi o melhor treinador que passou pelo Santos neste período, né? Apesar de eu gostar muito do Diniz, achar que ele tivesse sido levado nessa situação toda do clube sem ter o respaldo necessário, mas o Carille conseguiu dar uma segurança para o Santos naquela oportunidade muito importante. E eu espero que ele continue, né, caso volte realmente, que ele possa dar andamento neste trabalho e quem sabe fechar um ciclo ou construir um ciclo, né? Porque a bem da verdade aquele anterior foi interrompido de forma abrupta. Muitos dizem também, poxa, mas o Carille indicou jogadores como o Rodriguinho, como o menino Maluquinho, né? Provavelmente era aquilo que estava à disposição dele à época. A diretoria deve ter falado para ele assim, olha, esse aqui que você quer não dá, não podemos pagar, esse aqui também não, traga opções mais baratas.
e foi o que ele fez. Geralmente é assim. Hoje, imagina, se ele pudesse contratar à época o Rodriguinho ou o Jean Lucas, vocês acham que ele ia ter optado por quem? Ou o Pituca, por exemplo, vocês acham que ele ia ter optado por quem? É óbvio que provavelmente aquela lista, naquela oportunidade, renovação do Daniel Guedes, era porque o Carille não conseguiu tirar da diretoria melhores opções, porque a política mão fechada estava em vigência e só mudou agora porque, como eu disse no começo do vídeo, a situação está desesperadora. Então, vamos aguardar a notícia da manhã desta quinta-feira que Marcelo Fernandes vai dirigir o Santos contra o Vasco, porque muito provavelmente as negociações com o Fábio Carille irão continuar. Depois de toda a desburocratização desta negociação, ele deve ser anunciado como novo treinador do Santos em breve, inclusive com o pagamento da multa, tá certo? Falei aqui também em nome da Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office, o site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877, conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13 3229 8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.